Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui a mais um conteúdo. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo trarei para vocês as análises de futebol para os jogos desse domingão, dia 2 de novembro de 2025. Passou rápido aí o ano, hein? Já estamos no mês de novembro aí e com grandes jogos para a gente analisar, porque está chegando aí na reta final o Campeonato Brasileiro. Campeonato que a gente acompanhou aí de ponta a ponta, fazendo todas as rodadas, todos os jogos, né? Eu trago análise aqui para vocês. Temos aí também Série A na Itália, temos Premier League, temos La Liga, temos Bundesliga, enfim, vários campeonatos grandes na Europa para a gente comentar. Então, se você gosta das análises que eu trago, já peço a você aí para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda a fortalecer o conteúdo, ajuda a fazer com que esse vídeo chegue no número maior de pessoas e motiva ainda mais para a gente continuar produzindo conteúdo por aqui, ok? Começando então às 8h30 da manhã, olha só que horário bacana que a gente tem aqui para fazer Verona e Inter de Milão. Jogo pela Série A italiana, Inter de Milão aqui tá na terceira colocação do campeonato, não pode deixar os times da frente aqui se desgarrarem muito, né? A Inter tá com 18 pontos, o líder Napoli com 22 pontos. Entre eles dois tem a Roma com 21 pontos na segunda colocação. A gente vai ter também nesse domingo aí Roma e Milan se enfrentando pela Série A italiana. Mas esse jogo da Inter aqui que nos chama a atenção é a diferença do nível da Inter para o Verona, que está ali na 18ª colocação, somando apenas 5 pontos nos 9 jogos que disputou. Então a gente tem um time com aproveitamento bastante inferior aqui, o time do Verona em relação à Inter de Milão. A Inter venceu o seu último jogo do campeonato aqui contra a Fiorentina por 3-0, onde jogou aí para golear. Faltou aí a bola entrar para sair o quarto gol. Estávamos lá nesse back a goleada da Inter, inclusive, né? Na rodada anterior perdeu para o Napoli por 3-1. Esse resultado aqui foi o que complicou um pouco a vida da Inter de Milão, que viu aqui a Roma ultrapassar e o Napoli abrir mais distância na liderança. A Inter que estava ali disputando ponto a ponto com o Napoli na liderança da tabela, né? E agora tem aqui, né, o Juventus venceu e foi para 18 pontos também, empatou em pontuação com o time da Inter. E o Milan, que está com 18 pontos também empatado com o time da Inter, vai jogar também, como eu falei, contra a Roma ainda nessa rodada, né? Então temos aí a Inter de Milão, mesmo fora de casa, com uma necessidade interessante de conseguir vencer o seu jogo aqui e somar pontos que o mantenham ali nessa briga no topo de cima da tabela. Já para o time do Verona já começa a ficar um pouco complicado esse começo de campeonato aqui, o time precisa reagir, precisa vencer, jogando dentro de casa não pode escolher adversário, vai enfrentar aqui uma das equipes mais fortes da competição, se não a mais forte. Aqui a gente tem algo que pesa um pouco nesse confronto aqui, que é a questão do trabalho do treinador da Inter ainda não ter encaixado como a expectativa aí da torcida, de grande parte da torcida da Inter esperava que esse time fosse render. Obviamente tem alguns desfalques importantes aqui, destaque para o Mkhitaryan, para o Darmian e para o Thuram. Esses 3 jogadores fora são ausências muito importantes, muito sentidas aí na equipe da Inter de Milão, né? Tem aqui como principais destaques com esses jogadores estando fora, né? Tem aqui como destaque o Çalhanoğlu, grande batedor de bolas paradas, então esse aqui é um ponto que a gente tem que ficar de olho nessa equipe, né? Tem batedor muito qualificado aqui para cobrar as bolas paradas dos dois lados, né? O Barella, meio-campista titular da seleção italiana, inclusive um jogador aqui de alta capacidade técnica também. E lá na frente o Lautaro Martinez, que não vem produzindo tanto assim, mas que é um dos protagonistas dessa equipe aqui. E em jogos mais decisivos ele costuma aparecer e deixar a sua marca. Tá? Então a gente tem aqui o time da Inter favorito com odd de 1,45 mesmo fora de casa contra uma odd de 7,80 do Verona. Eu gosto sim de cogitarmos trabalhar back ao favorito aqui, trabalharmos a favor da Inter de Milão nesse confronto, levando em conta que o time da Inter pode oferecer sim um bom padrão de jogo aqui para a gente buscar, ok? Bom, voltando aqui então, a gente tem às 11 da manhã pela Série A italiana também, Fiorentina e Lecce. Esse jogo aqui é um jogo que não tá tanto no meu radar, porque depois a gente vai falar dos jogos da Premier League nesse mesmo horário também. Tem jogos bons por lá que vão exigir que a gente esteja mais atento, tá? Mas passando rapidamente por esse jogo aqui, a gente tem a Fiorentina na 19ª colocação, vive uma crise aí.
o time da Fiorentina, ocupando uma colocação ingrata no campeonato. A gente que tem visto a Fiorentina nas últimas 3, 4 temporadas, pelo menos, brigar por vaga em alguma competição europeia. Não vem conseguindo fazer um bom início de campeonato, pelo contrário, está muito mal nesse começo aqui, apenas 4 pontos em 27 pontos disputados, é uma pontuação muito ruim. E o Lecce está na 16ª colocação aqui também. A sequência nas últimas 3 partidas aí, 2 derrotas e um empate, apenas 1 ponto somado contra o Sassuolo, né? Tomou 3-2 da Udinese e perdeu para o Napoli também de 1-0. Então a gente tem aqui o time do Lecce, que embora seja um time tecnicamente bastante limitado, né? Quando joga fora de casa, faz uma retranca ali, dificulta bastante a vida dos seus adversários. Então a Fiorentina, mesmo tendo uma necessidade muito grande de vencer esse jogo aqui, não terá vida fácil contra a equipe do Lecce, tá? Eu prestaria bastante atenção nesse jogo aqui, não levando em consideração trabalhar over goals. Acredito que esse é um jogo aqui com perfil mais under, então quem trabalha no under goals aqui, esse jogo pode ser interessante, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 2,15, mas a gente tem times aqui com pouca eficiência ofensiva, embora sejam equipes com defesas bastante vazadas, mas a nível de produção ofensiva são 2 times que produzem muito pouco, tá? Então, se envolver em jogos buscando gols aqui com essa característica é um pouco complicado, tá? Podemos trabalhar aqui contra a equipe visitante, né? Odd de 5,80 aqui no Lecce, a gente tem a possibilidade de ver esse preço corrigindo, sobretudo se esse time adotar esse comportamento que eu falei de jogar mais retrancado. Eu não gosto de fazer back a Fiorentina justamente pelo momento que a equipe vive, então eu ficaria no máximo aqui falando em mercado de probabilidades, no máximo um lay ao time visitante aqui, ok? Indo em frente ainda, às 11 da manhã, a gente tem aqui na Inglaterra, West Ham e Newcastle, tá? Esse jogo aqui eu gosto bastante da gente analisar, porque a equipe do Newcastle, se a gente pegar aqui o desempenho do Newcastle como visitante, ele está lá na 13ª colocação do campeonato. Então, não é um bom visitante a equipe do Newcastle. Mesmo assim, tem odd de favorito aqui, porque o West Ham, como mandante, também não é uma equipe muito boa. Ó. Não venceu ainda em casa a equipe do Newcastle, a equipe do West Ham, pelo contrário, foram 4 derrotas nos jogos em que mandou no seu estádio a equipe da casa para esse confronto. Então a gente tem aqui uma dificuldade grande em assumir que o West Ham consiga fazer um bom jogo, mesmo jogando aqui dentro da sua casa. A odd do Newcastle como favorito a 1,60 eu acho que está um pouco amassada também. Eu teria cuidado para trabalhar esses preços aqui, levando em consideração que, se a gente pegar aqui, ó, o Newcastle está na 13ª colocação no campeonato, ou seja, não faz uma campanha exuberante assim também, né, por se dizer. E essa oscilação da equipe aqui também tem a ver com escalação que está tendo dificuldade para poder repetir time, o treinador do Newcastle, né? Então, é uma equipe que depende de alguns jogadores principais aqui na estrutura da equipe, e quando esses jogadores não estão muito bem, o time não rende tão bem. Por exemplo, aqui, o Tonali não será titular nesse meio campo aqui, por opção do treinador, ele não está machucado, tá? Vocês vejam aqui que é uma opção do treinador deixar esse jogador de fora. É um jogador que, na estrutura de jogo do Newcastle, é muito importante. Quando ele não está bem, o time não consegue render. Então, nessa situação aqui, esse jogador estar fora é um sinal também de que o treinador vai tentar fazer alguma alteração na equipe aqui para mudar o estilo de jogo da equipe do Newcastle, tentando ser mais ofensivo, mesmo jogando fora de casa, tá? A gente pode eventualmente buscar o mercado de over nesse jogo aqui. A linha do over 2,5 tá 1,80. Eu acho que é uma odd ok para a gente buscar por pelo menos 2,5 gols nesse jogo. Embora o West Ham não seja uma equipe com altas médias de gols, mas é uma equipe defensivamente bastante frágil, né? Se a gente pegar aqui, como eu mostrei para vocês, a tabela do campeonato, o West Ham está lá na penúltima colocação, tendo também um rendimento muito abaixo. Então a tendência aqui é que a gente veja assim o Newcastle sendo um pouco superior no jogo. Não sei se terá leitura suficiente para a gente buscar um back a eles, mas mercado de gols aqui nesse jogo eu acho interessante, ok? Bom, voltando aqui então, a gente tem ainda para amanhã às 11 da manhã, a gente tem outro jogo interessante aqui, que é o do... Aliás, às 11 a gente já não tem mais nada, a gente tem às 11h30, que é
Colônia e Hamburgo, né, pela Bundesliga. Esse jogo aqui é interessante porque a gente tem duas equipes, né, que estão ali na parte de meio de tabela, mas pouca diferença de ponto entre elas. A verdade é que o campeonato está ainda no seu momento inicial aí, mas a gente já vê, por exemplo, aqui o Bayern e o Leipzig, principalmente aqui o Bayern com bastante folga já, e o Leipzig aqui também com 22 pontos, então duas equipes aí que já estão escapando bastante em relação à pontuação das outras equipes, elas vão puxar esse pelotão para cima, né? Aqui Dortmund, Stuttgart, o próprio Leverkusen que perdeu para o Bayern de Munique, perdeu para o Bayern nesse sábado por 3-0, né? São equipes que vão melhorar sua condição na tabela aqui. Então, para o Hamburgo, acredito que a briga nesse campeonato seja se distanciar da zona de rebaixamento, permanecer na primeira divisão, que é uma missão complicada, principalmente para um time que há muito tempo não jogava a primeira divisão do seu país. Então o Hamburgo, nessa temporada de retorno à elite do futebol alemão, ele deve fazer de tudo para tentar se manter nessa condição, tá? Então não imagino que o time almeje alguma posição muito melhor do que escapar do rebaixamento. E o Colônia, esse sim, pode produzir um pouco mais. Tem aí alguns jogadores de boa qualidade técnica que a gente pode esperar que façam alguma coisa diferente, mas eu não imagino aqui um jogo para destaque de algum favorito com clareza, assim, né? Odd 2,15 para o Colônia, odd 3,20 para o Hamburgo. Eu imagino que pode ser um jogo de ambas marcam. 1,53 aqui o mercado está oferecendo, ou seja, a expectativa de ambas marcam é bem alta. E o over também está precificado para baixo aqui, 1,67 a odd do over 2,5. Pelo preço, eu não gosto muito também desses mercados aqui. Prefiro acompanhar o jogo para ver se durante a partida pinta alguma oportunidade, certo? Voltando então aqui para Itália, aliás, vamos voltar aqui para Inglaterra primeiro. Falar de Manchester City e Bournemouth, jogo às 13h30 da tarde. Olha, esse jogo aqui, a gente tem o time do Manchester City com odd de 1,55, aqui a gente vai pegar aí perto de 1,60. Mesmo dentro de casa, é uma odd um pouco amassada até, justamente pelo que vem jogando o Bournemouth, que é o vice-líder da Premier League. Quem acompanha essa equipe aqui sabe que o time vem conseguindo produzir muito bem, vem mostrando um futebol de alto nível, mas é um pouco surpreendente que essa equipe esteja figurando aí na vice-liderança da competição, na frente de equipes, né, como Liverpool, como Tottenham, como Chelsea, como o próprio Manchester City. Manchester City está lá em 8º colocado no campeonato. Então, essa odd do City aqui poderia estar sim um pouco mais alta. Eu não acho que o City vá conseguir apresentar pra gente uma leitura de amasso, uma leitura de back favorito muito clara, como muitas vezes a gente já conseguiu pegar nessa equipe do Guardiola aqui. Acredito sim que vai ser um jogo muito duro, acredito que o City não consegue passar desse jogo sem tomar gols, tá? Então aqui o mercado de ambas marcam para mim passa a ser uma possibilidade interessante, aqui perto de 1,70 essa odd. A linha do over 2,5 a 1,57 eu não gosto, tá muito esmagada. E a linha do back ao City também não gosto, como eu falei para vocês. Então, esse confronto aqui, a nível de preços, está muito complicado para a gente trabalhar. Se você gosta de fazer back favorito, se você tem aí um apego pela camisa do Manchester City, gosta bastante do estilo de jogo da equipe, toma muito cuidado, porque esse jogo aqui, o adversário é muito difícil, já encardiu aí para vários times grandes aí da Premier League e não vai ser diferente contra o Manchester City, tá? Então, fiquem ligados aqui. Ambas marcam ainda para mim, é o mercado mais interessante nesse confronto aqui. Vamos seguir em frente aqui. Voltando, portanto, então para a Itália. Na Itália, a gente tem aqui o jogo do Bolonha contra o Parma. O Bolonha de visitante contra o Parma também às 14 horas. Odd 2,15 para o Bolonha, odd 4,05 para o Parma. A equipe do Parma não é uma equipe brilhante assim, mas é uma equipe que consegue fazer um futebol bastante pragmático, assim, não é um time bastante previsível, sobretudo na criação das suas jogadas, né? Tenta repetir aquele padrão ali, fica muito fácil do adversário ler as suas movimentações e marcar as jogadas que o Parma consegue criar dentro do jogo, mas é um time que tem um razoável chute de fora da área, que tem uma bola aérea também importante. Então,
Esses são os caminhos que fazem o Bolonha precisar ter cuidado aqui. Mas o Bolonha, para mim, junto com o Como, são essas duas equipes aqui que estão entregando hoje um futebol de bom nível na Série A italiana, fugindo aí das camisas mais tradicionais da competição, né? O Como, por exemplo, empatou em 0-0 com o Napoli nesse sábado, e o Bolonha na última rodada empatou com o Torino. Esse jogo o Bolonha poderia ter vencido, teve muito mais volume, jogou melhor que o Torino, acabou não conseguindo fazer gols aqui. Agora vai enfrentar o Parma, que é uma equipe um pouquinho pior que o Torino aqui, não só pela pontuação na tabela, mas também pelo futebol que apresenta. Então, aqui mesmo como visitante, eu gosto dessa odd do Bolonha aqui, e é uma equipe que tem dado leitura para estarmos back a eles, tá? Então, se esse cenário acontecer nesse jogo, é sim um preço interessante para a gente estar a favor do visitante aqui nesse jogo, ok? Seguindo adiante aqui, a gente tem na Espanha, um jogo que eu queria deixar para vocês aqui, que é Barcelona e Elche. O Barcelona 1,21 aqui. Barcelona não contará com vários jogadores aqui, né? Ter Stegen, o goleiro, está fora, Dani Olmo está fora. Provavelmente joga alguns minutos, tá? Mas ele está lesionado, é dúvida, provavelmente não será titular. Se jogar, vai ser alguns minutos ao longo do segundo tempo. O Gavi também tá fora por lesão, Rafinha tá fora por lesão, Pedri tá suspenso, foi expulso no último jogo, né, contra o Real Madrid, se não me engano, no Super Clássico, no El Clássico, aliás. Christensen também tá fora, Lewandowski tá fora e o Cubarsí também tá fora, então vários titulares importantes aqui ausentes. Nessa equipe do Barcelona fica aí a responsabilidade de fazer um grande jogo, né, de assumir o protagonismo aí o Lamine Yamal, que é um jogador que no jogo contra o Real Madrid não foi bem, se esperava um resultado muito melhor dele, acabou não entregando tanto, né? Então o Barcelona vem aqui com alguns jogadores que não são titulares, né? Como o Rashford, por exemplo, não é titular, o Torres não é titular, o Casadó, esse aqui não é titular, né? O Baldé não é titular, então vem com uma equipe mista para titular, digamos assim, a equipe do Barcelona. Vai enfrentar o Elche, que é um adversário relativamente tranquilo para se enfrentar. Está ocupando nesse momento aqui a 8ª colocação da competição. É uma campanha surpreendente para a equipe do Elche, que veio da 2ª divisão e que fica sempre por ali pela zona de rebaixamento. Vem fazendo um campeonato bem interessante aqui a equipe do Elche. Essa aqui é a verdade. Pelo orçamento, pelo plantel que tem, a tendência é que o time não se mantenha nessa situação aqui. Ao longo da competição, eles acabem retornando aqui do meio da tabela para baixo. Mas é uma equipe que o Barcelona precisa tomar cuidado e precisa sim vencer esse jogo, porque perdeu para o Real Madrid na última rodada e viu aí o Villarreal vencendo já nesse sábado por 4-0 o Rayo Vallecano e passando aí para a vice-liderança. Então o Barcelona, se quiser seguir na disputa contra o Real Madrid, precisa vencer para não deixar o time distanciar muito, porque já está aqui a uma distância de 8 pontos o Real Madrid depois desse confronto direto na rodada passada, né? O Atlético de Madrid também venceu e também já colou aqui com a mesma pontuação do Barcelona, então o Barça precisa muito dessa vitória aqui. Eu não gosto desse preço para fazer back ao Barcelona, sobretudo com esse monte de desfalques que a equipe vai ter aqui, embora eu ache que a equipe do Elche ela é bastante acessível, não vai ser um jogo barbada também para o Barcelona, né? Caso o time abra 1-0 aqui, eu gosto de tentar buscar daqui a pouco o back a goleada do Barcelona, se bem que com esses desfalques aqui fica um pouco complicado, né? A linha do over 2,5 naturalmente vai estar bastante amassada também, porque o favorito a 1,20 supõe que ele goleie o jogo, né? Então vamos ver se talvez pinte um cenário para back a goleada do Barcelona aqui. Se tiver leitura, estaremos lá, ok? Bom, depois aqui a gente tem ainda na Itália, temos aqui Milan e Roma às 16h45. Jogo que eu gosto muito, talvez um dos melhores jogos aqui do futebol europeu para essa rodada, né? Onde a gente tem a equipe da Roma, que é a 2ª colocada, contra o Milan, que é o 4º colocado. Então, um confronto de G4 na Série A italiana. O Milan jogando dentro de casa tem um favoritismo, a odd 2,25 contra 3,85 a odd da Roma. Eu gosto bastante da postura do Milan dentro de casa, embora tenha feito uma campanha aqui onde deixou escapar pontos importantes, né? Aqui empatou com a Atalanta em 1-1, jogo dentro dos conformes, né? Empatar com o Pisa em casa por 2-2 não foi um resultado normal, né? O
O Milan deveria ter ganho esse jogo aqui. Empatou em 0-0 com a Juventus fora de casa, também um resultado ok, né? Mas o Milan, quando joga dentro de casa com o seu time completo aqui, bateu a Fiorentina por 2-1, por exemplo, em casa, bateu o Napoli por 2-1 em casa, grande resultado. Então, a equipe do Milan consegue, quando joga como mandante, entregar atuações melhores, né? A gente vem aqui para as escalações aqui, alguns desfalques importantes na equipe do Milan, né? O Rabiot, o Pulisic e o Rafael Leão são os 3 principais desfalques aqui. Do lado da Roma, o Angelino tá fora, né? E o Ivan Ferguson também. Mas o time da Roma tem aqui seus principais jogadores, né? Tem aqui o Soulé, tem o Dybala, né? E tem o Cristante, tem o Wesley, ex-jogador do Flamengo aqui que tá fazendo grande temporada, grande começo de temporada e pela Roma. Então o time da Roma vem muito mais próximo do seu time, dos seus 11 ideais aí para enfrentar a equipe do Milan. Vai ser um grande jogo, tá? Vai ser um jogo onde as duas equipes tecnicamente têm um volume de jogo expressivo, tá? Então a gente pode esperar por um jogo com bastante chances de gols sendo criadas. A linha do over 2,5 a 2,32 aqui mostra que a gente tem duas defesas muito sólidas aqui, né? É um projeto de equipe nas duas equipes, uma ideia de se solidificar defensivamente para conseguir construir na parte ofensiva. Então acho que os dois times cumprem muito bem essa função aí. Podemos ter aqui sim uma correção de preço eventualmente em lei ao time visitante, tá? Justamente pelo retrospecto como mandante que o Milan tem muito bem nessa temporada, como eu falei para vocês, certo? Bom, seguindo em frente então, aqui a gente vai falar de futebol brasileiro, vamos falar da rodada de Brasileirão. Temos pelo menos aqui 6 jogos muito legais para a gente analisar. Antes de falar do Brasileirão, queria lembrar vocês que quem está no apoio aqui do conteúdo é a Sportingbet, site que eu, como já falei para vocês em outros vídeos, tem um carinho muito grande. Foi a primeira plataforma que eu criei conta como apostador, e a Sportingbet, saber que essa empresa ainda está no mercado forte e tem aí uma fatia importante do segmento aí de usuários brasileiros na sua plataforma. Eu me sinto à vontade de recomendar para você aí que não tem conta na Sportingbet, que cria sua conta para conhecer a plataforma, conhecer a experiência, usabilidade e odds muito competitivas que o site oferece, e várias linhas, principalmente para mercado brasileiro. Você vai encontrar super cotações, vai encontrar aí possibilidades para poder fazer as suas entradas Panther nos jogos do Brasileirão e também do futebol europeu aí. Fica a dica para vocês, o link está na descrição do vídeo. Sportingbet, beleza? Jogue sempre com responsabilidade, é para maior de 18 anos. Começando aqui então a falar do Campeonato Brasileiro, 16 horas, Bahia e Bragantino. O Bragantino aqui, que vive num momento de oscilação, né? Tinha dado uma recuperada aqui depois de uma sequência ruim, agora voltou a perder aqui consecutivamente. 5-1 foi derrotado pelo Palmeiras, depois foi derrotado por 1-0 para o Juventude, né, o time que está lá na zona de rebaixamento, foi derrotado também por 3-0 para o Vasco da Gama. Então o momento do Bragantino não é bom novamente. Graças ao primeiro turno eficiente que a equipe do Bragantino fez, chegando a estar ali povoando o G4 do campeonato, isso faz com que o segundo turno ruim não tenha impactado tanto assim para colocar o Bragantino lá na parte de baixo da tabela. Está circulando aqui no meio da tabela, mais ou menos. A equipe do Bragantino vai enfrentar o Bahia, que tem grandes aspirações no campeonato ainda. O Bahia pode sim buscar uma vaga direta de Libertadores aqui. O Bahia que hoje é quinto colocado, levando em consideração que o Palmeiras ou Flamengo vai vencer a Copa Libertadores e aí, portanto, vai abrir mais uma vaga. O Bahia, se mantendo aqui nessa quinta colocação até a última rodada, garantirá a sua classificação para uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, né? Então é muito importante para a equipe conseguir se manter nesse pelotão de cima aí, né? Odd de 1,75 para o Bahia, 5,20 para o Bragantino. Como eu falei para vocês, o retrospecto recente do Bragantino nos leva a acreditar que esse jogo aqui é para estarmos posicionados a favor do Bahia, né? Então o back é o time da casa aqui contra o Bragantino, é a sugestão para esse jogo. Ainda no mesmo horário, 16 horas, Ceará e Fluminense. A gente tem aqui a equipe do Ceará, que está na 14ª colocação com 35 pontos. Internacional, que também joga amanhã, também com 35.
O Santos empatou contra o Fortaleza, foi somente a 33. Isso aqui dá uma certa tranquilidade, né, para a equipe do Ceará, porque Santos e Vitória não venceram seus jogos, então a distância de pontos aí para a zona de rebaixamento, mesmo que o Ceará não vença, ela não irá aumentar nesta rodada, né? Já o Fluminense tem também aí a aspiração de buscar uma vaga para a próxima Libertadores. O que o Fluminense conseguiria, caso vencesse esse jogo contra o Ceará, era pular aqui para uma vaga de pré-Libertadores, né? Faria aqui 50 pontos e poderia passar Botafogo e Bahia, inclusive, caso os dois times não vençam seus jogos aqui. No caso, o Botafogo já não venceu, o Botafogo jogou contra o Mirassol hoje e empatou, né? Então a gente tem aqui a possibilidade do Fluminense passar sim o Botafogo e eventualmente passar o Bahia, caso o Bahia não vença o seu confronto aí contra o Bragantino, que a gente acabou de falar, tá? Nesse jogo aqui, acho que o Fluminense consegue pelo menos pontuar, tá? Eu acredito que esse jogo aqui, embora o Ceará esteja aí na necessidade de somar pontos para se ver logo de uma vez livre da zona da degola, mas o Fluminense é um time que tem conseguido fazer bons jogos fora de casa. Eu acho que a gente pode explorar aqui o mercado de ambas marcam, 2.05 acho um bom preço, o over 2,5 2.55 já acho um pouco esticado, né? Mas um lay ao Ceará nessa odd de 3,15 aqui, eu acho que pode ser interessante sim, ok? Depois a gente terá também às 16 horas Corinthians e Grêmio, jogo da TV aqui, né? Nesse horário é o jogo que vai passar na TV aberta. A gente tem o Corinthians aqui na 10ª colocação e o Grêmio na 11ª, os dois com 39 pontos. Então, essa pontuação aqui é uma pontuação de time que fica distante para buscar aí uma vaga de Libertadores, né, ou de pré-Libertadores, mas também não corre nenhum risco já lá da parte de baixo da tabela, né? Então, as duas equipes aí vão ainda ter como objetivo no campeonato buscar sim uma vaga de pré-Libertadores, mas é bastante complicado, visto que as equipes que estão ali na sua frente, né? São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo, no caso do Vasco e do Fluminense, são duas grandes campanhas de segundo turno aí, né? Então, mesmo Corinthians e Grêmio conseguindo melhorar a sua pontuação, é muito difícil que esses times todos aqui da frente comecem a tropeçar o suficiente para que os dois passem em pontos aqui esse pelotão que tá todo mundo na briga por uma vaguinha de pré-Libertadores ali, né? Talvez, eventualmente, se a gente tiver aqui daqui a pouco um campeão da Copa do Brasil também nesse bolo e abra mais uma vaga aqui, talvez um desses dois times possa se credenciar para buscar essa situação. Odd de 1,80 para o Corinthians, 5,20 para o Grêmio. Esse preço aqui, ele faz sentido muito pelos desfalques que o Grêmio tem e que o Corinthians tem retornando, né? O Corinthians tem aqui o retorno em boa forma do Memphis Depay, do Rodrigo Garro, do Yuri Alberto, que é o trio ofensivo aí, que foi o responsável pelas melhores atuações do Corinthians nessa temporada. Então, com o time tendo o retorno desses jogadores aí, fica muito mais agressivo, fica muito mais ofensivo, né? Então, o Grêmio tem vários desfalques importantes aqui, né? O Bright White, por exemplo, tá fora pro resto da temporada, João Pedro também, né? O Vila Sante também, o William provavelmente vai demorar para voltar, não sei se volta esse ano ainda, Marcos Rocha também aqui, a dúvida, não sei se joga. Então o Grêmio tem vários desfalques importantes, contará aqui com a presença do Arthur desde o começo, um jogador fundamental, o Carlos Vinícius aqui que tem feito excelentes jogos aqui com a camisa do Grêmio desde que chegou. Então se estabeleceu aqui como titular a ponto do Grêmio não sentir tanto a falta do Bright White, que era o principal centroavante até o momento, tá? Então eu acho aqui que a gente pode ter sim um jogo para gols nessa partida aqui. Acredito que o Grêmio pode até não vencer esse jogo, mas marca algum gol fora de casa. 2.15 a odd do over 2,5 é o meu mercado preferencial para essa partida aqui. Eventualmente, se pintar alguma outra coisa aí no live vai ficar mais fácil, mas eu não gosto tanto desse preço do Corinthians aqui, mesmo com os jogadores, seus principais jogadores ofensivos aqui retornando. Tá bastante amassada essa odd do Corinthians pela paridade que a gente tem visto as duas equipes na competição aqui, fazendo campanhas muito parecidas, tá? Então, vale a pena a gente esperar pro ao vivo para ver o que pinta nesse jogo aqui.
Depois, às 18h30 no Brasileirão, teremos Internacional e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro finalista da Copa Sul-Americana, depois de um grande jogo aqui contra o Independiente Del Valle, dentro do seu estádio, meteu 3 gols aqui no Independiente Del Valle e classificou para a final. Vai enfrentar o Internacional, que vive um momento complicado aqui no campeonato. O Internacional está na 15ª colocação com 35 pontos, está a 4 da zona de rebaixamento aqui, né? Como eu falei do Ceará, vale também para o Internacional aqui, né? A derrota do Vitória para o Cruzeiro e o empate do Santos contra o Fortaleza fez com que os dois times estacionassem suas pontuações aqui, ali nessa região da tabela, que faz com que, mesmo Internacional perdendo o seu jogo, ele não vai ficar ameaçado aí nessa rodada, vai manter a diferença de pontos ali na zona crítica da tabela. O Atlético Mineiro, que venceu na última rodada do Brasileirão aqui, né, conseguiu bater o Ceará por 1-0, deu uma respirada. O Atlético Mineiro, que também estava numa condição complicada aqui, estava pior que o Inter aqui, estava com um ponto a menos que o Inter e agora está 2 pontos acima. Né? Estava 2 pontos a menos, agora está 1 ponto acima. Então, também é uma briga das duas equipes aqui para ver quem se distancia de uma vez por todas dessa zona de risco aí, que é a proximidade do Z4 da tabela. Né? Então, o que a gente pode esperar aqui? Um jogo de bastante trocação. A torcida do Inter deve comparecer em bom número, porque a diretoria está fazendo uma promoção de ingresso e está dando ingresso de graça para a torcida do Inter comparecer ao estádio nesse jogo aqui. Então acredito que o time do Inter vai ter iniciativa, vai tentar sair para o jogo, né? Vai deixar a bola de contra-ataque para o Atlético Mineiro, isso é inevitável, né? Mas a gente tem aqui bons preços para buscar eventualmente uma correção de preço na odd do Atlético Mineiro aqui, levando em consideração a necessidade de pontuar do Internacional aqui, que é muito grande, tá? Então o time deve, mesmo apesar de todas as dificuldades aqui, fazer um jogo de superação e tentar buscar uma pontuação aqui. Portanto, contra o Atlético Mineiro é onde a gente vai nesse confronto aqui. Voltando ainda aqui no Brasileirão, teremos às 18h30 também Juventude e Palmeiras. Eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento onde o Flamengo está jogando aqui, ó, vocês estão vendo aqui na tabela. O Flamengo está jogando e acaba de fazer um gol aqui contra a equipe do Sport e vai assumindo momentaneamente a liderança do campeonato com 64 pontos. Isso coloca o Palmeiras aqui sim na obrigação, né, de vencer o jogo contra o Juventude para retomar a liderança do campeonato. Se a gente pegar aqui a tabela, o Palmeiras agora com esse resultado do Flamengo vai para a vice-liderança com 62 e o Juventude é o vice-lanterna com 26 pontos, tá? Jogar lá no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, é sempre muito complicado, né? As equipes que jogam lá sentem muita dificuldade. O Juventude pode até não estar fazendo boa campanha, mas ele não vende barato os jogos lá dentro do seu estádio, né? Vai num 4-3-3 bastante organizado, pelo menos, né? Para ser bem ofensivo. Então, vai se jogar para cima, mesmo que contra a equipe do Palmeiras seja um tanto arriscado, né? Mas a equipe do Juventude vai tentar buscar o resultado no início do jogo aqui. A minha sugestão para esse jogo aqui, naturalmente, é fazer alguma coisa a favor do Palmeiras. Então, back é o time visitante aqui a 1,50. Não tem como fugir muito desse preço aqui, mesmo que eu diga para vocês que enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul é sempre um jogo difícil, um jogo complicado, mas aqui a gente tem o Palmeiras com a necessidade de vencer para retomar a liderança. Vai pegar o adversário fragilizado lá, praticamente virtualmente rebaixado já, né? Então a tendência é que o Palmeiras consiga assim fazer um jogo de muito domínio técnico aqui e vença a equipe do Juventude. Portanto, back ao Palmeiras, minha sugestão para vocês nesse confronto. E para fechar aqui, então, a gente tem um último jogo aqui dessa rodada, Vasco e São Paulo. O Vasco, como eu falei para vocês, é uma das melhores, se não a melhor campanha de segundo turno aqui do Campeonato Brasileiro, né? Venceu 4 das últimas 5 partidas, meteu 4-3 no Vitória, meteu 2-0 no Fortaleza, meteu 2-0 no Fluminense e meteu 3-0 no Red Bull Bragantino. Então os times que estão meio cambalhando aí, o Vasco vai lá e dá-lhe uma chinelada. E o Vasco tem sido uma equipe extremamente efetiva aí sob o comando do Fernando Diniz nesse retorno do Brasileirão. Eu gosto muito do estilo de jogo que o Fernando Diniz conseguiu implementar no Vasco. Tem alguns jogadores importantíssimos aqui
nesse sistema do time do Vasco, que é o Coutinho, o Moreira, Natan Moreira, Nuno Moreira, né? O Pablo Verratti no ataque, e não estará nesse time aqui pela escalação o Ryan, né? Jogador aí que vem fazendo grande parte dos gols da equipe do Vasco, né? Ele tá fora por lesão aqui, é dúvida, talvez ele até consiga jogar alguns minutos, né? Tá como dúvida aqui, mas vejam a lista imensa de desfalques que tem a equipe do São Paulo, né? Mike tá fora, Luciano tá fora, Caleri não joga mais esse ano, André Silva acho que também não joga mais esse ano, o Matias também tá fora, o Wendel também tá fora, o Dineno também tá fora, o Cedric também tá fora, o Oscar também tá fora, o Ryan Francisco tá fora, o Tolói tá fora e o Luan Santos tá fora. Tem praticamente um time inteiro no departamento médico, a equipe do São Paulo. Vai aqui com o Tapia na frente, junto com o Lucas Moura e o Bobadilha. Então esse trio ofensivo aqui é longe do que o São Paulo investiu para ter aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os desfalques são um ponto que dificulta bastante a vida do São Paulo nessa reta final de Campeonato Brasileiro aqui. E a gente não tem outra coisa para fazer senão acreditar no bom momento do Vasco. Vocês que acompanham as minhas análises aqui sabem que eu priorizo sempre estar a favor do time que está vivendo o melhor momento no campeonato, levando em conta principalmente se esse time conta com seus principais jogadores. Aqui no caso do Vasco, somente o Ryan, que é um dos jogadores de destaques aqui nesse time, vai estar ausente nessa partida. Então o Vasco vem mais titular do que o São Paulo, que tem várias lesões aqui, como eu falei. Então back ao Vasco é a minha sugestão aqui para vocês, podendo inclusive ser um lei ao São Paulo se o time do Vasco demorar um pouco para engrenar aqui, ou se estiver dando muita chance de contra-ataque para o São Paulo, mas acredito que o Vasco tem tudo para ser superior nesse confronto aqui contra o time do São Paulo também, beleza? Essas foram as minhas análises, então muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você está até aqui é porque você gosta do meu conteúdo, então deixa o like no vídeo, comenta aqui nos comentários e vamos para cima que tem muito jogo bom amanhã, valeu? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.